Eu nasci numa rua aqui ao lado e comecei a minha história no Futebol Clube do Porto. Tinha eu 6 anos, quando o meu pai me inscreveu de sócio. A partir daí, passei a acompanhá-lo aos domingos, ao Estádio das Antas, para ver de manhã, na altura, os júniores, e depois a equipa sénior, às 3 horas da tarde. E foi assim que nasceu o meu sonho de ser jogador de futebol e do Futebol Clube do Porto. Do Porto na grande área. E agora, golo! Golo There was only one goal in it. Fernando Gomes provided it for Portugal in his home club ground in Oporto. Tentando un volto di mål. Gomes igen. Tiro e rete. Non sbaglia. Vecchio Gomes. La sacaron de la línea. Gol. Gol. Gol del Porto. Gomes el número 9. A los 42 minutos con 5 segundos del primer tiempo. Depois foi aqui em Campanhã, que eu nasci a 22 de 11/56, num dos bairros mais populares da cidade do Porto. Aqui me mantive, aqui fiz a escola primária e depois, mais tarde, completando os 10 anos, depois transferir-me juntamente com os meus pais para os arredores do Porto, mais concretamente para Rio Tinto. Aí outra fase da minha vida começou. Ele veio para aqui de miúdo. Pronto, e claro, simpatizámos logo, vizinhos, começámos logo aqui a jogar o bugalho e a sameirinha e essas coisas todas. O melhor jogador era eu, diziam, não é? Que eu tinha muita habilidade. Agora o Nando era um atleta, desde sempre, e então a coisa pelo golo ele mostrou de início. Eu tenho histórias ali atrás, ali naquela bolsa, que nós jogávamos a bola, que aquilo mudava, ou seja, acabava aos 12, quando jogávamos um com o outro era demais. Quando jogávamos contra, descíamos ali a rampa à lapada. Nas férias grandes, eu com um amigo meu, enfim, mais ele, porque ele é que tinha idade para poder jogar, eu não, tinha 14 anos, na altura lá entendemos ir de Rio Tinto até à Constituição a pé para passar a tarde. O 188 RC era onde eu morava e ali no 179 morava o Fernando Gomes. Saímos daqui em direção ali à rua principal. Isto era um percurso para aí de 1 hora, mas nós demorámos para aí 40 minutos ou menos. Eu conheci o Fernando Gomes de uma forma, enfim, simples. O Porto, como qualquer outra equipa, na altura faziam captações de jovens para as equipas de juvenis e júniores. Como é óbvio, eu vim treinar, na altura também veio o Gomes e veio muito mais gente, como é óbvio. Pronto, e nessas captações, portanto, na altura que era o António Feliciano, viu que efetivamente nós tínhamos algum valor. O Sr. António Feliciano disse: tu e tu podeis vir amanhã. Portanto, nós viemos 4, 2 ficaram logo eliminados, que não ficaram mais na captação, e eu e o Nando viemos no dia a seguir. E começou aí. Eu comecei a jogar, se não fui o primeiro, fui dos primeiros a ser chamados pelo Sr. Feliciano para dar o nome. Nesse ano não tínhamos idade para ser inscritos, portanto, nos juvenis, e penso que foi a primeira vez que o Sr. António Feliciano, quer dizer, ficou com uma equipa que se juntávamos ao sábado só, no Estado das Antas, e fizemos uma época assim. E perguntou-me se eu queria jogar no Porto, e claro que aquele era o meu sonho, era o meu clube,
E eu, enfim, tudo depois que aconteceu, estás a ver, foi um acréscimo, porque aquilo que mais eu gostava na época, quando era miúdo, era efetivamente ser jogador de Futebol Clube do Porto. Aquele instinto de goleador foi desde miúdo mesmo, porque aquilo não havia balizas, havia lá no meio fazíamos uma baliza no meio de 2 pinheiros. E nós estávamos a jogar, e o campo era pequeno, e havia um canto, por exemplo, a nosso favor, e era golo. É que toda a gente sabia que era golo, mesmo os adversários, que às vezes jogávamos com o Meiral de baixo, e jogavam homens. O guarda-redes era um homem e ele dizia, vocês não marcam. E eu ia marcar o canto e o Nando fazia-me sinal à frente, para o primeiro poste, e aparecia e penteava a bola, pá, metia a bola lá dentro. E ele, de facto, era de cabeça e de pés era fundamental. E depois tinha a característica que ele jogava muito ao primeiro poste, portanto, nos cruzamentos, entrava ao primeiro poste, portanto, e fazia muito gol. Era muito oportuno. Foi um miúdo que deu nas vistas logo de princípio. Para além da sua habilidade e do poder de remate, impressionava a sua capacidade físico-atlética, invulgar num jogador entre os 12 e 13 anos que os outros não mostravam. Previ que ia ser bom jogador e não me enganei. Gomes foi sempre um rapaz com muita simplicidade, que dava gosto a orientar. O único problema, se assim lhe pode chamar, era o de gostar de trazer os cabelos muito compridos, como usavam os jovens de então. Claro que não o podia impedir de andar à moda, mas tivemos algumas conversas sobre o assunto e o acordo facilmente se obteve sem grandes problemas. Jogámos sempre nos juvenis, depois vieram os júniores e pronto, até aos séniores joguei sempre com ele. Tanto aqui no Porto como na Seleção Nacional. Porque nós tínhamos uma grande equipa. Eu só perdi, a única vez que perdi foi na final de júniores, em 1974. Nunca perdi vez nenhuma. Desde liciados, juvenis, júniores, nunca perdemos, nunca. Portanto, eu conheci o Fernando a jogar contra mim já na formação, nos júniores. Nós fomos aqui a uma final do Distrital, aqui da Associação do Porto, para ser campeões, e o Futebol do Porto tinha ido ser campeão em Leiria, salvo erro, que o Fernando tinha marcado um golo e eles tinham sido campeões. Tinha o Fernando idade juvenil, era titular da equipa de júniores do Porto, e nós fomos à final com uma belíssima equipa também. Perdemos esse jogo 1-0. E, entretanto, no Bessa nós jogámos três finais contra o Porto. Empatámos 2 finais e perdemos. E quem é que veio jogar a última final? O Fernando. E o Gomes foi titular e resolveu a contenda. Portanto, desempatou o jogo. Penso que na altura ele fez 2 golos nessa final. Portanto, eu acho que aí foi para mim, foi portanto, o propulsionar da carreira dele. Portanto, no dia seguinte, os jornais desportivos, a primeira página, só falavam do Gomes. Portanto. Aí foi o primeiro sinal que aconteceu sobre a minha carreira como futebolista. Isso revela indiscutivelmente qualidades pessoais que se adivinhavam já quando o Gomes atuava nos escalões menores do nosso futebol, sendo quase sempre em juniores, iniciados, juvenis, o melhor marcador da equipa. E em agosto o Sr. Bela Gutmann, um senhor já de muita idade, não é? Lá me chamou para fazer a pré-época com a equipa principal. Ficou-me na memória e foi bom para mim a exigência, a disciplina do Sr. Bela Gutmann para comigo, para com todos, mas para comigo, e até de certa forma intimidatória, porque eu ia cheio de vergonha lá no meio, metia-me no meio a entrar para o treino, cheio de vergonha, porque enfim, 16 anos, junto daquelas referências que eram minhas, e o Sr. Bela Gutmann, quando começava a entrar em campo, via-me no meio, ele chamava por mim e dizia: menino, primeiro, ser menino é à frente que tem que ir, e não sei o quê. Eu disse: pronto, ok, mister. Ele lá ia à frente, chamou-me logo a atenção: tu tens que ir à frente para mostrares toda a tua disponibilidade para treinar. E eu: pronto, ok. E, bom, e no fundo, no fim, ele acabou por dizer, e bem, no meu entendimento, que não, era melhor para mim fazer mais um ano de crescimento e assim, e depois para o ano, sim. E assim aconteceu, ele disse, e assim se fez. A minha sorte apareceu num torneio, num jogo aqui no Estado das Antas, num jogo
creio que com o Boa Vista, um jogo à noite, preparação, e o Sr. Aimoré Moreira, a determinada altura, eu estava no banco, mandou entrar um jogador que eu já não sei bem quem era, mas já tinha uma idade, não sei o quê, e já faltava pouco tempo para acabar. E esse jogador não gostou muito e não sei o quê. Fez ali uma birrazinha, não entrou. E o Aimoré Moreira disse, então menino, entra você. Nem foi para o meu lugar. E eu, ok, o que eu queria era jogar, e lá entrei e foi assim a minha oportunidade. E lembro que na altura o nosso treinador, o Aimoré Moreira, portanto, ficou muito encantado logo com esse menino que está aí, esse menino, só falava nesse menino, e estávamos aqui com uma artilharia pesada, que era o Flávio, o Abel, o Teófilo Covilhas, também já cá estava. Ele chegava e eu criticava, eu dizia, olá, tu não abrias as pernas para o outro meter aquela bola, porquê é que tu fizeste aquilo? E ele, porque joguei mal, olá, não gostei. E ele disse, sabes o que é que conta para mim, Zé? É que o mister fez-me assim, boa miúdo, isso é que conta para mim. Eu lembro muito bem que o Oliveira deu-lhe muito apoio, chamava o miúdo, miúdo e tal, dá aqui a bolinha no pé que eu meto-te lá no sítio onde tu queres e tal. A levar agora a melhor, a abertura de Oliveira para Gomes, a poder caminhar para a grande área, a jogada perigosa, Gomes a atirar, a bola vai entrar, é o golo. É o terceiro golo do Futebol Clube do Porto, insistência de Frasco, magnífica abertura de Oliveira e Gomes a rematar para o fundo das balizas. E o Oliveira teve muita influência também no acolhimento. O Oliveira, o Rodolfo, tiveram muito peso na minha maneira de ver, na forma como eles o acolheram, o integraram. Mesmo o diálogo dentro do campo com bola. Enquanto que alguns jogadores com a subida aos séniores, com uma outra série de dificuldades, acabam por não ser aquilo que toda a gente contava que fosse nos júniores, o que eles tinham demonstrado no jogo, o Gomes não, o Gomes evoluiu. Humilde, ouvir o que o treinador lhe dizia, cumprir sempre aquilo que o treinador dizia, ouvir o que os mais velhos diziam e adaptou-se, portanto, ao futebol profissional o mais rápido, visto que qualidades ele tinha. Antes desse jogo, ouvíamos falar dos jogadores, enfim, do Futebol Porto, conhecíamos pelos cromos, mas o Gomes não, ainda não fazia parte dos cromos que nós colecionávamos e daquilo que ouvíamos na rádio. Que a estreia do Gomes no futebol sénior dá-se num dia muito particular. É que eu faço anos nesse dia. Já o conhecia dos júniores e recordo estar na presença, porque não o conhecia pessoalmente, de um potencial grande ponta de lança. Chamou a atenção para um jovem de 7 anos, portanto, que tinha subido dos júniores e que aparece num jogo, portanto, a marcar 2 golos. Claro que muitas vezes podem ser fugazes, mas o que é um facto é que não foram fugazes, porque tinha nascido um dos maiores pontas de lança da história do Futebol Clube do Porto. Lembro-me que o primeiro golo é efetivamente uma diagonal para dentro, ganhei a frente dos defesas e isolado com o guarda-redes, enfim, não vacilei. E eu venho por trás, tento, na altura, ainda tirar a bola para canto, mas ele não chuta. Põe o conhé e chuta. Depois do jogo, né? Depois do jogo, sempre era aquele miúdo e tal, cabelinho e tal, era o Gomes, o Gomes. Pronto, o Gomes. Saímos num sábado, eu e o meu irmão, de Luanda para Lisboa, no domingo chegamos ao Porto, e a minha prima saímos do aeroporto e a primeira coisa que faz é levar-nos ao Estádio das Antas. Entramos, era a estreia do Fernando Gomes, a estreia, quer dizer, era o jogo em que ele marca 2 golos à CUF, e foi chegar da África, antes de sair do aeroporto, Estádio das Antas, Gomes marca 2 golos e depois é que fomos para casa. Joguei ali num ala disfarçado, ou seja, quando a equipa defendia, eu como ala defendia,
E quando a equipa atacava, eu procurava em diagonal e para o meio. Tenho uma imagem ainda de um gol que ele fez de cabeça. A bola passou-me junto à perna e eu tentei afastá-la, não consegui. E a partir daí ele tornou-se, portanto, num reforço, se calhar um bocado inesperadamente, atendendo à idade, ao escalão de onde ele vinha. Aliás, o Porto não perdeu nenhum jogo, penso que até ganhou todos os jogos antes de ir ao Barreiro. Este é o primeiro jogo que eu vou ver do Porto, não é? E é a CUF do Porto, no Barreiro, não é? Falecido Manuel Fernando e o Vítor Pereira estavam na seleção de esperanças com ele. Claro, e depois outro chegou aqui à quinta-feira e começaram, olha, a gente disse ao Gomes que o Gomes ia lá e dar rabeta, e o Gomes, quando chegou ao Gomes, eu não disse nada, há um lance de bola no ar, eu faço a impulsão e o Gomes, rompi o Gomes, a camisola do Gomes, de alto a baixo, das costas. Era um jogador extraordinário, uma pessoa que eu adorei como amigo, uma pessoa que eu adorava quando o defrontava. A partir daí acabou-se o Gomes, eu não tocava no Gomes, não tocava mesmo no Gomes. A amizade foi tão grande, claro, não ia facilitar, mas não era aquilo como ele apareceu. E um dia em Alvalade eu vi-o e disse, então Gomes, não te lembras de mim, pá, mas lá deito-me umas pancadas, deito-me umas porradas. E eu sim, pá, não te lembras do Porto CUF, pá, no coisa, fui eu que te marquei. E ele, deu-me um abraço. Foi um jogador que deu nome pela fisiologia dele, pelo cabelo, não sei. Sei que era um jogador vistoso. Portanto, ele era um bocado diferente porque ele tinha... alguns tinham cabelo comprido e ele tinha um cabelo comprido, mas tinha um corte, enfim, quase que sedutor, não é? Tinha mesmo aquela pinta de craque, não é? O Bibota tinha aquela pinta de craque mesmo, aquela elegância, o cabelo, o andar. Mas o correr, aquele cabelo todo a gingar ali com o vento e tal, aquilo parece que não dava um ar de jogador, um ar... Nós éramos miúdos, íamos ao pormenor, não é? Aquele cabelo grande, aquelas suíças, depois também a barba, a calça à boca de sino, os fatos diferentes. E as meninas da altura gostavam de coisas diferentes e se calhar foi por isso que tínhamos mais sucesso, porque a malta toda tinha grande pinta também. Foi o conhecimento que eu tive dele quando ele foi convocado para jogarmos um jogo em França, que ganhámos 2-0 e ele entrou na segunda parte. A malta do Norte sentava-se a um lado, a malta do Sul sentava-se, pronto, e convivíamos assim de uma forma que nem parecia uma seleção onde a gente tem que esquecer os clubes e a cor das camisolas e pronto, estamos ali também como uma equipa. Eu era o capitão, claro está que no princípio há sempre aquela timidez da relação, mas o que foi de facto foi que houve ali uma proximidade grande, na medida em que eu achei que ele era uma boa pessoa e, portanto, a partir daí houve uma certa química que de facto nos fez que a gente fomos amigos durante estes anos todos. Eu lembro perfeitamente que ele teve sempre um bom relacionamento com, neste caso, o Humberto Coelho, na altura, que era o capitão da seleção, o mais internacional, e nunca houve ali, digamos, azedumes, nem invejas de Jordões, nem de Nenés, nada. Foi sempre um rapaz muito bem aceito. Mas tem uma característica que me parece de salientar, é que o Gomes tem uma colocação no terreno muito inteligente, faz a chamada dupla desmarcação. O Gomes nunca está parado,
e não faz uma única desmarcação, procura sempre logo de seguida mudar de direção, procurar outro espaço vazio que proporciona que os próprios colegas tenham sempre à sua disposição um jogador para concretizar em golos jogadas de ataque. Eu creio que esta característica de inteligência de jogo que define o Gomes, que para além de todas as potencialidades que exibe nos aspectos técnicos, tem realmente sobre os demais pontas de lança essa qualidade especial, sabe onde colocar-se no momento exato. Era uma delícia, porque o Fernando tinha vertentes, aquelas vertentes de um profissional, que até fazia o adversário ficar um pouco admirado pela mestria, quer dos movimentos, quer da coordenação, quer do finesse que ele tinha. Era um jogador fino, era um jogador que não andava ali com cotoveladas, não a ninguém. O Fernando Gomes seria o tipo de jogador que qualquer treinador gostaria de o ter na sua equipa. Porquê? Porque, para além do cheiro do golo, do faro do golo que ele tinha, ele era aquilo que hoje, na altura esta palavra ainda não existia, se associava, portanto, saía, associava-se com outros jogadores e depois era letal dentro da área. Fernando Gomes era aquela coisa de sempre recua, não é, atrai, y siempre ir lá acima y pimba. Dominaba el área, los espacios reducidos, se asociaba muy fácil, era rapidísimo haciendo paredes, o sea, decir, aparecía siempre y para los centrocampistas era muy fácil, ya digo, el darle el pase porque se desmarcaba muy bien y sobre todo en espacios reducidos se desenvolvía fenomenal y después la definición. Era um jogador muito posicional, tinha uma posição boa, tinha boa técnica, jogava bem de cabeça, como central, tem que estar sempre atento à mobilidade que ele fazia dentro do campo. Tínhamos de ter atenção a ele porque ele aparecia, ele não estava quieto, diabolava muito, mexia-se muito. E depois, como tinha dois pés maravilhosos, que chutava com os dois, pronto, tinha essa particularidade de se mexer e até criar espaços. Era o melhor goleador, mas uma das características que toda a gente falava do Gomes é que era o melhor jogador a jogar sem bola. Foi talvez o primeiro avançado a quem que se começou a referir como o avançado que, além de marcar golos, jogava sem bola. Portanto, éramos nós que muitas vezes, dentro da própria palestra, que dizíamos cuidado com o Gomes, cuidado com coisa, e entre nós é que de facto fazíamos essa prospeção e ver qual era o que é que nós poderíamos fazer para evitar que o Gomes marcasse golos. Agora não adianta chorar, Fidalgo. Vai buscar! Na rede, Fidalgo! Na rede, pelo lado de dentro. Eu, o Gomes, o Rodolfo, o Oliveira, éramos solteiros e fazíamos uma equipazinha assim, pronto, fora dos jogos, fora dos treinos. Nós fazíamos uma equipazinha aí, pronto, de ouvir às vezes uns fadinhos, íamos almoçar, jantar neste caso fora, após um jogo ou outro aqui internacional, ou jogo à noite. Vamos para o Batu e tal e coisa, ok. Na altura nunca mais me esqueço, eu tinha um 240Z vermelho, da Latu vermelho, o Sr. Pedroto quando me viu disse, que é isto, Sr. Pedroto, eu agora não posso trocar. E então o Oliveira vinha atrás, também no seu carro, também um Fox Porsche, é bonito e tal, a idade, própria da idade. E então vinhamos, ali antes de chegar à Ponta Rábida, o Oliveira, para mostrar à chavala dele, que era melhor condutor do que eu, vai-me a passar, toca-me aqui no carro, E vinhamos a uma velocidade boa. O meu carro entrou, foi ao lado de lá, veio ao lado de cá, encostou. E nisto chega o Gomes e o Teixeira, vinham mais devagar e tal.
o que é que se passou? Passou. E dizia o Fernando, o Gomes dizia assim, só vejo parafusos e porcas e não sei o que pela estrada. Então. Nisto olhámos e vimos uns faróis apontados para o céu. Foi o Oliveira. Nós fomos para a casa do Teixeira. Fomos para a casa do Teixeira, passámos lá à noite e tal e coisa. Entretanto, começou-se a constar na cidade que o Fernando Gomes tinha morrido. O Luís César, Pedroto, consta-se aqui na cidade que o Fernando Gomes e vários atletas tiveram um acidente, mas que o Gomes morreu. E o Sr. Pedroto disse, olá, mas tu já telefonaste para a casa dele? E ao telefonar, atende a mãe do Gomes. A mãe do Gomes atende, tá, então. E o Luís César pergunta, então, olá minha senhora, daqui é Luís César. Olha minha senhora, diga-me uma coisa, o Gomes está em casa? Isto era de manhã, não é? Sim, está a dormir, está bem. E ele estava connosco. Está a dormir, está bem e não sei o quê. Mãe. E o Luís César diz, meu Deus, que alívio. Então porquê? É que se consta que o Gomes morreu. Ai, meu filhinho. A mãe, não é? Bah. O Sr. Pedroto chama os 4. Temos um jogo no domingo com o Sporting. E só a seguir ao jogo é que eu vou dizer o que é que se vai passar. E qual é o castigo, qual não é o castigo e o que se vai passar. E fomos e espatámos 3. E no bailarico e demos 3 ao Sporting. No primeiro dia do treino, vamos treinar. Tu falastes do que se tinha passado. O Sr. Pedroto também não falou. Tem as qualidades inerentes a um bom ponta de lança, joga excepcionalmente bem de cabeça, é rápido, chuta com os 2 pés, domina a bola com perfeição e ao segundo toque quase sempre concretiza em golos as jogadas de ataque. O futebol é um jogo de inteligência e o Fernando era um jogador inteligente, tinha a capacidade e qualidade técnica e de finalização era letal. O povo que quer é golos, mais nada, e o Gomes fazia golos mais de todos os outros. Eu marquei o Yazal, marquei o Vítor Batista do Benfica, o Artur Jorge quando estava no Belenenses, inclusive o Torres, que jogou no Benfica, e o Gomes, de facto, foi um jogador que percepcionámos logo que ia ter uma carreira muito auspiciosa. O Fernando Gomes nasceu para fazer golos, porque senão jogava no meio campo, jogava como 10, ele é um avançado do centro nato, sempre foi, porque é um goleador. Tocar o balão de couro, Ademir vai levantar para o outro lado, seria para Simões, já foi feito o corte para Ademir, chutou! Eu era das pessoas que nunca tinha visto o Porto vencer. Quando chego ao meu pai lá no estádio, agarrámos os dois a chorar, porque, enfim, era o nosso clube que estava a ganhar, a vencer. Quer dizer, nós estávamos ali a festejar dois sentimentos, o nosso clube e eu também, que fazia parte dele. Portanto, foi uma felicidade enorme. O meu pai sempre foi criado
no meio do futebol. Meu pai era adepto do Porto de muito novo, portanto, talvez por isso também o meu irmão começou a ser adepto do Porto e do clube muito cedo, de nascença quase. Ele praticamente conseguia fazer essa dupla faceta que era o adepto que quer ganhar e que coisa e não sei o quê, e ele, além de fazer os golos, ele dava uma alegria, uma movimentação e um exteriorizar de êxito, que era uma coisa que os adeptos de certeza que gostaram muito, porque ele agarrava-se à rede, ele abraçava os adeptos, tinha um envolvimento mesmo íntimo. E lembro-me dele, normalmente, ir festejar com o Tribunal da Superior, que é uma coisa que nos fica também na memória, e o Gomes era daqueles jogadores que festejavam os golos com alegria. Bem, ele gostou sempre muito do Porto, já o pai também adorava o Porto, ele gostou muito sempre do Porto e, portanto, só via o Porto com ele. Não via mais nada à frente dele senão o Porto. Levei pontapés do pai, porque o pai era muito nervoso a ver os jogos. Eu, às vezes, esquecia-me e punha-me à frente dele na bancada e ele dava pontapés. Onde estivesse o Fernando, estava o Porto, implicitamente. Ele deitava Porto pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. Ele era impressionante a maneira como falava sobre o Futebol Clube Porto, que era o clube de coração dele. Era um portista extraordinário, daqueles que sofria e que se fosse preciso morrer pelo Futebol Clube Porto, o Gomes fazia isso. Eu penso que o Fernando nunca teve muito espírito de imigrante. Ele era a cidade dele, era o clube dele. Digamos, ele sentia-se que era um homem feliz, um homem realizado. Não só no trabalho, como fora dele era a sua cidade. Houve problemas internos com o Porto e ele foi, portanto, foi para Gijón. Fez a viagem de noite. Fui de carro, não é? Fiz a viagem de carro. A minha mãe a chorar, então eu tentava-lhe explicar que não ia propriamente para a tropa. Ia para longe, mas não ia para a tropa. Yo la primera imagen que tengo de Fernando es en Mareo, en las instalaciones que tenemos en Mareo, llegar en su Porsche, elegante, como era él. Y esa es la primera imagen que tengo de un Porsche negro, que debió ser el primero que vi yo en mi vida. Y yo te digo, una figura, cuando te dicen, viene un portugués, nosotros los gallegos, los portugueses, te esperas a lo mejor otra cosa, y cuando ves, tío elegante, un galán, esa es el primer flash que tengo yo de Fernando. Chegando ao centro de estágio, depois enfim, a equipa estava lá, e lá me levaram para um quarto, enfim, onde estava outro companheiro que eu apercebi-me que era o capitão, depois mais tarde que eu me apercebi que era o capitão. O treinador chamou a equipa, e disse, enfim, eu não sabia que havia um jogo e não sei o quê. Entretanto, ele diz a equipa e eu jogava. Pôs-me na equipa. Eu disse, caralho, mas eu cheguei agora e eu dormi isto tudo, quer dizer, vim de viagem, não conheço ninguém. Bom, mas ok, tudo bem. Y luego, claro, el primer partido que juega un torneo en Oviedo, contra el Oviedo precisamente, ganamos 0-5 y metió los 5 goles, con lo cual la presentación, bueno, no podía ser mejor, desde luego. Hay una rivalidad muy grande entre Sporting y Oviedo, que es la ciudad que tenemos a 28 kilómetros y que siempre nos disputamos ser el mejor equipo de Asturias entre ambos, ¿no? ¿Qué sucede? Fernando Gómez debuta el primer partido, un partido de pretemporada del Trofeo Banco Unión, en Oviedo contra el Oviedo. El Sporting gana 1-5 y los 5 goles son de Gómez. Entonces ahora las expectativas se te ponen aquí. Bueno, un hombre que nos da esta alegría, la llegaba a ser la leche. Esto tiene que ser tremendo. Desgraciadamente, las lesiones en ese primer año no le permitieron
sí le permitieron mostrar algo de lo que era, porque lembro-me no inverno, era inverno, o campo estava muito pesado, muita lama, e quando eu marco o golo, com aquela enorme felicidade, festejei, e ao festejar dei um salto, e no salto, de facto, rompi o tendão daqueles. Isto de alguma maneira reaproximou outra vez o Futebol Clube do Porto, porque sentimos, mesmo naquela fase da operação e recuperação, eu estava a venir aqui. Pero yo tengo un recuerdo muy especial del partido del 3-2 al Atlético de Madrid, porque ahí se rodó la película Begin de Begin, Volver a empezar, que es el primer Oscar del cine español, y salen imágenes de ese partido. En ese partido Fernando metió 2 goles extraordinarios, y quizás esa es la actuación que yo recuerdo como más importante de Fernando. Podemos decir que tenemos un Oscar de Hollywood, ¿no?, por la película Begin de Begin, que precisamente se jugaba contra el Atlético de Madrid, y las imágenes reflejan lo que era, porque trataba de un exjugador del Sporting que había estado fuera y que había vuelto, y que en esa vuelta pues estaba aquí en el Molinón, y ese partido fue la referencia, y en ese partido metió 2 goles. Y yo iba al colegio allá, en el Colegio Corazón de María, y había un restaurante suizo, que ya no existe, donde Fernando Gómez iba a comer habitualmente. ¿Qué hacíamos o qué hacían algunos niños al salir del colegio? Pegarse a la puerta simplemente para ver salir a Fernando Gómez y que te firmara, no había selfies, que te firmara alguna hoja, que debo tener por ahí mi madre guardado, algún autógrafo Era un divo, era Dios. El pobre, con la lesión que tuvo, yo creo que aquí jugó, no sé si siquiera al 50%, pero con lo poco que podía él demostró que, vamos, que era un jugador de una calidad y de una presencia única. La siguiente fue una temporada complicada y compleja, que pasamos, bueno, verdaderos apuros para mantener la categoría, y él fue esencial en mantenerla. Ese año ya metió 11 goles. Y también el último partido de Liga que jugó aquí, que me parece fue con Las Palmas, que nos jugábamos el descenso, él metió 2 goles, yo también metí un gol, con lo cual, bueno, pues entre la llegada del 0-5 y cuando marchó, que también nos ayudó, porque en ese último partido nos estábamos jugando la vida, y nos metió 2 goles y nos dio la tranquilidad de por lo menos vivir ese partido más relajado, ¿no? Discutíamos quién había sido el mejor jugador extranjero en la historia del Sporting, y dudamos entre Fernando y Enzo Ferrero, porque Enzo Ferrero fue una institución aquí. Y con eso te lo digo todo. Mira que pasaron jugadores extranjeros. Pues no nos cabe la menor duda que, para mí, entre Fernando y Enzo Ferrero, el mejor jugador extranjero de la historia del Sporting. Nuestro querido compañero Marqués. Y Camacho a la izquierda, Vicente del Bosque, que evolucionaba dejando la banda y jugando como interior, acompañado por el Puma. En la final de la Copa, el Sporting fue una cosa muy extraña esta temporada, porque jugó la final de la Copa del Rey, el equivalente a la tasa de Portugal allá, contra el Real Madrid, que perdimos 2-1, que Pinto da Costa se nombrara el mismo mes, en abril del 82, presidente del Porto. Sucede que el entrenador Novoa era el entrenador del Sporting aquí al final, lo pone en el banquillo, no sale al campo hasta el minuto 66. Estábamos en pleno mes de abril, mira, ahí está Fernando Gómez. Claro, que usted se las sabe todas, muy bien radiólogo. La verdad que sí, que ha estado en forma oportuna, mencionando una y otra vez más. ¿Se va a Abel entonces? Vamos a ver. Se fue a ver por Gómez, que, bueno, pues, y Pinto da Costa ya le había llamado varias veces, vuelve, que se enfadó con el tema de no jugar la final que le veía toda España y parte también de algunos países más. Pues eso no le gustó a Gómez, y encima volver a tu club, a tu ciudad, pues joder, que te vuelven a pedir que regreses a tu casa. Era meu desejo, e tive que também ajudar, quer dizer, não foi fácil, as conversas foram muitas, até nos chegámos a zangar com o presidente do Rijão, e portanto eu disse que não jogava mais se não fosse para o Porto, e mesmo aquilo que eu tivesse a receber, que ainda não era muito, mas eu também abdicava, e assim foi. E fomos lá, e ele disse, senhor,
toda abertura para o senhor, podia o Gomes vir, seria o lugar dele, compreendia tudo e fixamos um valor que era de 20 mil contos, que era muito dinheiro. Entretanto, da nossa conversa, o Gomes reaparece num jogo, em pleno faz 3 golos. E eu fiquei logo de pé atrás, disse alto, não temos nada assinado, espero que o homem não falhe. E tínhamos combinado que ele viria ao Porto, a equipa viria jogar e o Gomes já jogaria por nós ou jogaria meia parte por cada um. E quando eu lhe digo, então tu vens com a equipa, e ele disse, eu vou e tal, mas temos que ver aqui uma coisa do Gomes. Ele disse, não, é que os 20 mil contos é cash. Traz a pasta que levas o dinheiro. E desliguei o telefone e o Álvaro Pinto ficou em pânico. E eu disse, não, nós também ainda temos amigos. E nesse dia, o Neca Couto avalizou uma livrança e quando o senhor cá chegou, a pensar que ia levar o Gomes, levou com um cheque bancário e fez-se realmente a operação. A partir daí, digamos, isso deu-nos uma credibilidade de que íamos seguir o nosso programa. Sim, na altura ainda fui a Gijón, com uns dias antes, quando ele veio para o Porto, ainda ele estava com a perna engessada e eu tive que trazer o carro dele com ele ao meu lado. Ele na altura tinha um Vauxhall Porsche preto, ainda fui eu que o trouxe para cá para Portugal. Voltou feliz. E é verdade que aquela fase do verão quente foi uma fase conturbada, está. E nós, se calhar, também, dada a ausência de figuras e de líderes, nós ficamos muito fragilizados com a ausência dele na altura que ele foi para o futebol espanhol. Il Porto viene avanti, riesce a ottenere al 20° il pareggio con Gomes che sfrutta molto bene un traversone basso da destra non trattenuto dal portiere né dai difensori. Ecco il gol del 1-1 del Porto. Mesmo quase a acabar, o Fernando Gomes faz o golo e ele faz o golo na baliza norte, ou seja, do lado do túnel, que era mais deste lado, e eu, como jogava mais perto do lado do túnel, ele vem a correr e ele vem todo eufórico, não é? A malta dos adeptos do Porto, e veio assim na minha direção, e eu com os braços assim, ganha Fernando, e ele pimba, dá uma finta e vai parar ao outro lado dos sócios. Eu digo assim, estes gajos não me cumprimentam nem nada. Eu não sabia se havia de festejar assim ou assado, eu festejava como acontecia, muitas vezes nem sentia como, ou seja, aquilo acontecia. E esse é um exemplo disso, como é que no fim do jogo, exausto como eu estava, porque o jogo foi exigente, e como é que eu, depois de fazer um golo, consegui ir de uma baliza quase à outra, a correr, a fugir, entre aspas, dos meus companheiros, para depois festejar lá no fundo onde estaria o meu irmão, que eu sabia, onde não sabia, mas era naquela zona. Enfim, foi para ali a minha felicidade, naquele momento, foi abraçar o meu irmão. Houve algumas alturas, mas enquanto foi jogador, que era difícil termos muitos convívios familiares, porque ele era um bocado ausente, embora houvesse um dia, que normalmente era o dia da folga, que ele tirava sempre para estar connosco. Sempre preocupado connosco, estava tudo bem. Sempre que vinha de um jogo fora do país, trazia sempre um presente para o mais pequenino, que era eu. Mas sempre preocupado com a família, e sim, foi sempre. Consegue ser o melhor marcador do campeonato português, já ganhou a bola de prata diversas vezes e só por isso o Gomes define-se como um grande goleador, um concretizador. É claro que Gomes está numa grande equipa, todos nós sentimos que ele expressa de certo modo o labor de um conjunto deliberadamente virado para o ataque,
Dir-se-á até que este ano, sem sermos campeões nacionais, fomos a equipa com maior número de golos marcou, mas a verdade é que Gomes conseguiu marcar quase 50% dos golos obtidos pelo conjunto. Ele conquistou a primeira Bota de Ouro com 4,6 remates um golo em 3 zonas da área, a 2, a 4, a 6. Era uma zona, era o triângulo de sucesso. Ele chegava primeiro, adiantava-se meio metro ao defesa, Calmeirões fazia o desvio, ele fazia aqui a vinha, fazia o golo, ele matava no peito e encostava, isolado, não falhava um golo, via a baliza, fazia um passe à baliza, ele normalmente fazia passes à baliza. Ele conseguia, quanto a mim era o grande segredo dele, ler o jogo 1 ou 2 segundos primeiro que os adversários. Estava muito focado, concentrado no jogo e na movimentação da equipa, porque sabia que se eu arrancasse uma fração de segundo eu chegaria primeiro, se eu subisse uma fração de segundo eu subia mais alto. Portanto, não sendo mais alto, não sendo mais forte, não sendo mais rápido, eu consegui ser mais do que muitos defesas. Era um jogador que, além de acreditar nas suas potencialidades, acreditava que o adversário tinha falhas e que ia falhar e ele ia ser um matador. E muitos golos marcou porque o guarda-redes largou, porque o defesa falhou, porque ele estava lá. Vai surgir o segundo golo do Futebol Clube Porto. A abertura é de Sousa, o cruzamento é de Teixeira, primoroso, e é Gomes que conclui. Depois de um semifalhanço de Bento. Brincávamos muito. É fácil, é só encostar. Ele ria-se e dizia, não, encostar não é para todos, encostar é só para alguns. Un jugador también muy de equipo, un jugador que te daba muchas soluciones para el equipo, y no el típico goleador de área, no, que va, tenía mucho más que eso. Novamente Gomes, que com a entrada de Bife para o seu lado, jogando em Cunha, ambos os jogadores, tem que recuar mais vezes. E se ele saía um bocadinho na área, era também uma estratégia para ter contacto com a bola, porque um jogador não pode estar sempre só à espera que chegue a bola, que muitas vezes não chega. E então um jogo tem 90 minutos e o jogador passa ali quase sem tocar na bola. E então ele saía para jogar e para ligar. E lembro-me que naquela fase do Sr. Pedroto, ele fazia isso muitas vezes, recuava ao meio campo. E o Sr. Pedroto dizia assim, parou. Oh, olha lá. Vamos lá, Armandinhos aqui. Eu tenho aqui muitos Armandinhos para mais jogo. Vai, mas é lá para a área, lá vai porrada e não sei o que, não sei o que mais e tal. Meu menino, o que é que tu estás aqui a fazer no meio campo? Pá? Com esses pezinhos de chacha, pá? Foi mesmo assim. E o Gomes, para não saber onde sabia meter. Olha, estes meninos do meio campo é que têm pezinhos. Tu é dali para a frente. Da meia-lua para a frente é que tu não sais dali. E o Sr. Pedroto dizia assim, olha para o meio campo, era normalmente eu, o Frasco, o Sousa, o Rodolfo, e dizia assim, tens lugar aqui? Não tens para não, então fica lá à frente e faz golos, senão não jogas. Em que uma vez eu fui ao bico da área, uma jogada qualquer e não cruzei, ele chamou-me para o treino e disse, miúdo, na próxima tens que cruzar. E eu virei-me para ele e disse, mas o Gomes não está lá. E ele disse, não interessa, tu cruzas por onde ele quer. Depois se ele está lá ou não, o problema já não é teu. Eu, em vez de dar cabo da cabeça a ti, vou dar cabo da cabeça a ele. Vai haver um cruzamento de João Pinto, que mais uma vez efetuou uma excelente exibição, e à boca da baliza Fernando Gomes. Senti que depois, não de ser em Paris, mas depois de ter sido botador e ter ganho novamente o campeonato nacional, eu senti que aí as coisas... Eu era o capitão da equipa, transformei-me em capitão da equipa, quer dizer, tudo isso me pesou mais, fez-me mais peso e eu tive que lidar com isso e consegui. O nível de exigência dele aumentou, para ele já aumentava todos os dias, para nós foi maravilhoso. Que ele sucedeu a um grande capitão no Futebol Clube do Porto, que foi o Rodolfo Reis. Foi o único jogador do Porto que, desde o princípio até ao fim da sua carreira, só vestiu aquela camisola. Era um líder nato, era um jogador querido pela massa associativa e pelos colegas, portanto, sem dúvida, foi um substituto de grande categoria. Eu acho que ele foi um dos que nos ensinou às gerações que vêm a seguir o que é ser jogador a Porto, porque muita gente fala o que é ser um jogador a Porto,
mas nem toda a gente sabe o que isso é. E acho que o Fernando Gomes transmitiu a tal mística que se fala a todos aqueles que começaram a aparecer das camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Nunca facilitou. Miúdo, isto é o Porto, aqui tens que suar sangue, nunca me facilitou. Nunca, a nível de profissional, a nível de balneário, a nível de... Isto é, tive que aprender rápido. Uma vez, numa viagem para fora, num jogo, em que eu viajei ao lado dele no avião e ele, a primeira coisa que se vira para mim e diz-me assim, olha, agora não te esqueças de comprar primeiro os móveis e depois a casa. E eu fiquei assim, a olhar para ele como quem diz, o que é que este artista me quer dizer? Mas pronto, percebi logo, acho que há uma sequência lógica das coisas e foi também importante para mim. Qualquer coisa que se passava e em que ele não estivesse presente, nós éramos quase obrigados também a chamar por ele, porque ele fazia parte e era, naquela altura, a pessoa, como jogador, mais importante da equipa do Futebol Clube do Porto. Eu até me assustei, também logo ao princípio, de Porto de Guimarães. Estava a correr mal o jogo, não é? E ao intervalo ele vai para cima de um colega, mas vai para cima a sério, não é? Que eu até nunca tinha visto, eu tinha 18 anos, não é? E o quê? Quase que andaram à porrada, mas ele a dominar, não é? E é a primeira vez que eu vejo ele também fora, mas líder, né? Lá, estás a facilitar e coisa. Aí para cima deste colega meu, que não interessa quem é, né? E que também era um líder, mas teve que abaixar as orelhas, né? Não era só goleador, tinha estatuto, tinha presença, tinha imagem. E claro, ele falava e depois falavam depois os outros, mas quando ele falava toda a gente estava em silêncio. Por exemplo, principalmente quando ele passou para capitão. Quando ele tinha que dar uma dura mesmo dentro do campo, ele não hesitava. Aquilo era porque para ele ganhar era uma coisa fundamental. Um homem que vivia muito com o coração e às vezes até tinha o coração demasiado perto da boca, não é? Portanto, porque se enervava um bocado. Pronto, lá está aquela referência que eu dei há bocado de adepto. Mas um bom rapaz sem nunca ultrapassar os limites do autocontrole, não é? Nós seguimos o Fernando para todo lado, em termos de ideias, em termos de trabalho, em termos de opiniões, em termos de conselhos. Ele era de facto quase da nossa idade, mas era um pouco mais experiente. Nós sabíamos onde é que o Fernando vivia, quem era o pai dele, nós sabíamos que o Fernando tinha investimentos, houve uma altura no balneário também se falava, ele e o Lima Pereira com as farmácias, e aquilo era conversa de balneários. Eles, pá, isto que dá dinheiro é farmácias, investam em farmácias. Depois o outro dizia, não, isto que dá dinheiro é bombas de gasolina. O Gomes, eu não sei se acho que o Gomes esteve a ter com o Lima também uma bombas de gasolina na Maia, depois mais tarde o João Pinto também vai para a bomba de gasolina, portanto, tudo isso parece que não. É aqui que nasce uma personalidade. Eu começo muito cedo a ouvir e eu não era uma pessoa de ouvir muita gente, ouvia Pedroto, mas os jogadores ouvia Fernando. O Fernando martelava-me a cabeça e eu era dos poucos, se não o único jogador em quem eu aprendi a ouvir a partir dos 16 anos e aprendi a respeitar. O Sr. Presidente chama-me ao gabinete dele, tinha lá as documentações para eu assinar para o novo contrato que íamos fazer. E eu virei-me para ele e disse-lhe, com a minha simplicidade e a minha forma de estar, disse: Sr. Presidente, só o farei na condição de falar primeiro com o Fernando Gomes. Eu tinha o Eric Pub e tínhamos em cima a parte que era onde se comia e eu já estava combinado lá com o chefe. Disse: olha, faz aí um jantarzinho, também não quero aqui em cima ninguém. Ali fizemos uma reuniãozinha de um jantar porreiro, ainda deu tempo para ir ao swing, beber lá um copinho já quase para festejar. A primeira vez que saí à noite no Porto foi com ele e foi com o Tardelli, né? Com o Lima Pereira, né? Com 18 aninhos, com as duas feras, eu ali atrás, com eles. Até posso dizer onde fomos e tudo, foi uma noite. 10, foi logo a primeira vez, onde é que eu estou? Isto é também, vi logo que era diferente, porque também fui com eles, né? Eles eram já os reis do Porto, especialmente o Gomes, né? Que era o imperador, né? O imperador na cidade do Porto. En fin de año, en las fiestas aquí se celebran, y entonces él vino con nosotros a
a celebrarlo. Y nos pusimos elegantes y nos pusimos de traje, con corbata, con pajarita, y él dijo, vamos a ir de playeros. O sea, vamos a ir con zapatillas de deporte. Y creo que impusimos ya la moda que ahora se lleva, pero en aquella no. Y fuimos todos com traje, ¿no? E os playeros de deporte. E ele também era uma pessoa muito marcante. O Fernando não passava pela vida de ninguém indiferente, não é? Ele marcava.